Brasileiros, depois de um longo período de negociação, finalmente conseguiram sair da faixa de Gaza. Estão indo em direção ao Egito e, muito possivelmente na segunda-feira, chegarão até Brasília. Vai lembrar que o Mauro Vieira ele se pronunciou sobre uma suposta demora de Israel para aprovar a saída de brasileiros como uma espécie de retaliação geopolítica e também qual será a postura brasileira agora, que não depende mais de Israel, para fazer com que os brasileiros saiam da faixa de Gaza. A gente tem também, pessoal, notícias sobre uma negociação, sim, tá, envolvendo Hamas e Israel, acerca talvez de uma pausa humanitária, um cessar-fogo, em troca dos reféns. Vamos ver se de fato ela vai dar certa. E notícias importantes relacionadas às declarações do Benjamin Netanyahu sobre o que fazer na faixa de Gaza no momento pós-guerra. A gente teve graves críticas do Erdogan à postura israelense, inclusive Erdogan classificou Israel como o menino mimado pelo Ocidente, e o Benjamin Netanyahu alegou que não cederá às pressões internacionais. O que Israel vai fazer depende somente do governo israelense. Lembrando que tivemos graves protestos em Tel Aviv contra o Benjamin Netanyahu. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a situação envolvendo Líbano e Israel. Pela primeira vez, desde o início dessa ofensiva do Hamas, depois da contraofensiva israelense, a gente teve um ataque em grandes profundidades a 45 quilômetros da fronteira contra o Líbano. E Israel alega que o que fez em Gaza sabe fazer também no seu país do norte. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira também, pessoal, vota em mim no Prêmio Best, tá? Tô concorrendo como o maior influenciador da internet brasileira, sobre educação, claro, tá? Em 2023, e conto muito com o seu apoio para conseguir estar no topo do pódio nesse prêmio. Posso contar, pessoal? Você vota lá? Tá bom? Professor, já votei. Pode votar de novo, beleza? Conto com o seu apoio, hein? Então, bora lá pro vídeo que tem bastante assunto importante hoje, tá? Primeiro, pessoal, acho que é bem relevante falar que depois de bastante tempo, longa negociação, a lista, o avião brasileiro posicionado no Egito, finalmente os brasileiros conseguiram abandonar aquelas posições da faixa de Gaza. Passaram pela passagem de Rafah, estão voltando para o Brasil. Vão passar pelo Cairo, que é a capital do Egito, e depois chegarão ao Brasil muito possivelmente na segunda-feira. Vai lembrar, pessoal, também que a gente teve duas pessoas, né, dois brasileiros ali, que se recusaram a sair da faixa de Gaza, muito por conta dos familiares que ainda poderiam sofrer dentro daquele território. Ou seja, eu não vou sair porque eu não quero deixar minha família aqui morrer no meio do caminho. Depois, né, galera, convenhamos, agora o Brasil não depende mais dessa coalizão Egito, Catar e Israel e os Estados Unidos por trás, que estavam negociando a saída pela passagem de Rafah. A gente teve o Mauro Vieira se pronunciando e alegando que por ele, pelo sentimento que ele tem, não houve nenhum tipo de pressão israelense ou retaliação israelense nessa demora de aprovação de pessoas saírem do território da faixa de Gaza. Por quê, né? A gente sabe, pessoal, que o Brasil ele fez algumas declarações, né? Talvez não elogiando o Hamas, tá? Mas não chama o Hamas de grupo terror, até pela posição brasileira, de só considerar grupos terror quando a ONU também o considera, e falou que todo esse conflito não é de agora. Ele tem raízes históricas e essa motivação do conflito mora na dificuldade que o povo palestino tem de ter uma casa segura, sem ataques ou colonizações israelenses. Isso é declaração do Celso Amorim na reunião, por exemplo, na Cúpula pela Paz, que aconteceu na França, além de declarações do Lula, do próprio Mauro Vieira. Então, houve um sentimento meio assim, sabe? Poxa, estão condenando o Hamas, mas não com tanta veemência, e também fazendo críticas à postura israelense. Levando em consideração que russos também não saíram daqueles territórios, e enquanto a gente teve, né, americano, alemão, etc., saindo, dava a entender que foi algum tipo de jogo geopolítico. O próprio Mauro Vieira falou que se fosse uma questão geopolítica, as pessoas da Indonésia, por exemplo, elas foram as primeiras, né? No primeiro dia, elas saíram do território, e a Indonésia é um país de maioria islâmica e que nem reconhece o Estado de Israel. Ou seja, aparentemente, segundo Mauro Vieira, não houve uma questão geopolítica envolvida. Lembrando que ele pode estar falando isso também para meio que, né, pô, já passou, vamos tentar restabelecer, a gente é um país aqui meio que da paz e não vamos comprar briga com Israel. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou claro que não é só porque isso aconteceu que o Brasil ele se posiciona totalmente a favor de Israel. Ele deixou bem claro que o Lula está fazendo negociações, pessoal, com o Catar, com o Egito, com Israel, pedindo uma pausa humanitária e pedindo um cessar-fogo. Ou seja, entende que existe sim o direito de defesa de Israel, mas sem os ataques a civis.
considerando fazer pausas humanitárias, chegar à ajuda humanitária, sem distinções, com combustíveis, etc. Ou seja, o Brasil, pelo menos nas palavras oficiais, vai continuar pressionando o Estado israelense. Outra notícia, pessoal, relevante está acerca de uma suposição que tinha sido feita que foi confirmada por declarações tanto do porta-voz do Hamas, como também do Benjamin Netanyahu. Pois é, estavam acontecendo negociações entre Hamas e Israel, não para um cessar-fogo, porque Israel já deixou bem claro que isso não vai acontecer, eles vão continuar atacando até o momento em que o Hamas for aniquilado, mas talvez uma pausa humanitária ou algum tipo de acordo para a libertação dos reféns. A gente fala de 220 a 240 reféns que estão no território da faixa de Gaza, sequestrados pelo Hamas, e Israel exige a sua soltura. Inclusive, hoje tivemos manifestações em Tel Aviv, que é, né, dentro de Israel, e outros países também, tá? A gente teve, por exemplo, em Londres e tal, mas manifestações contra o Benjamin Netanyahu, pedindo a sua saída. Dizendo, pessoal, que o movimento de violência e tal não representa o interesse israelense, pelo menos nesse momento do conflito, tá? Mas no que se baseava essa negociação? Aparentemente, Israel deixaria chegar algum tipo de ajuda humanitária, ou pelo menos algum tipo de pausa humanitária, não só às 4 horas, em troca da libertação dos reféns. Tudo estava indo, entre aspas, muito bem, quando o Hamas anunciou que não negociaria mais com Israel pela posição que Israel vem adotando no cerco aos hospitais. Principalmente, pessoal, no hospital de Al-Shifa, tá? A gente teve notícias hoje, segundo a ONU, segundo o Hamas, tal, que o hospital hoje está operando sem eletricidade, que inclusive tinha alguns bebês recém-nascidos, eles falam o número, né, pessoal, próximo aí de 45, e um deles morreu por conta da falta de eletricidade. Então, segundo eles, Israel está fazendo um cerco no entorno do hospital, e isso seria um crime de guerra. Então, o Hamas, parece irônico que eu vou falar, tá? Mas o Hamas não negocia com Israel porque está ferindo princípios dos direitos humanos, tá? Pois é, hipocrisia na geopolítica internacional, tá? Mas, ao mesmo tempo, pessoal, Israel garantiu que, na verdade, não. Israel falou, por exemplo, que na questão dos hospitais, eles não estão atacando hospitais, que eles dão anúncios prévios quando os ataques vão de fato acontecer, e que, inclusive, na proposta que eles estavam considerando, eles estavam considerando mandar combustível para os hospitais, para não faltar eletricidade. E quem não aceitou foi o Hamas. Então a gente tem divergências de narrativas. É fato, pessoal, que Israel, né, aos ataques próximos aos hospitais, às escolas, o ataque, por exemplo, ao campo de refugiados, impacta a vida e já causou a morte de mais de 11 mil civis, sendo mais de 70% mulheres e crianças. Por isso, o Hamas alega que não vai negociar e cancelar as tratativas pela libertação desses reféns. A gente teve também, pessoal, o Benjamin Netanyahu dando uma entrevista bem dura, colocando que não cederá a nenhum tipo de pressão internacional e que, inclusive, o momento pós-guerra em Gaza vai ser o momento que Israel vai continuar dominando aquelas posições até impedir a volta do radicalismo. Ele deixou bem claro, tá? A gente vai desafiar, inclusive, o mundo, se for preciso. Mesmo quando esse conflito acabar, Gaza não será dos palestinos. A gente quer uma desmilitarização e não abriremos mão em nenhum segundo. Não, segundo ele, tá? O que eles querem é impedir que haja uma autoridade como o Hamas que ensine as crianças palestinas contra os judeus, tá? Só que isso vai muito contra o Antony Blinken, que é o secretário dos Estados Unidos, que considera, pessoal, até participou de uma reunião ali, né, com vários países árabes islâmicos, falando sobre uma coalizão árabe para comandar futuramente a faixa de Gaza. A liderança da ANP, o Benjamin Netanyahu deixou claro, tá? Ele não é muito favorável à ANP, a Autoridade Nacional Palestina do Mahmoud Abbas, fazer esse governo na faixa de Gaza. O que aparentemente ele quer, pessoal, mesmo depois do conflito, é um longo período de ocupação, tempo indefinido, segundo ele, em que haja um governo israelense, uma autoridade israelense, para impedir a volta do radicalismo e promover uma segurança nacional, tá? O próprio Macron, pessoal, deu declarações, por exemplo, ontem, que Israel tem que parar de matar crianças e mulheres. O Antony Blinken fez a pressão. A gente teve uma reunião, por exemplo, ontem, que eu relatei para vocês, de uma série de lideranças de países islâmicos e com divergências gravíssimas entre eles, tá? A gente teve Irã, Síria, Arábia Saudita, Egito, cara, várias lideranças praticamente num movimento ali de concordância. A gente é contra a postura israelense, a gente exige um cessar-fogo e faremos de tudo, ou pelo menos quase tudo, porque houve divergências, para impedir, para acabar, né, com a guerra que se instala em Gaza.
Talvez, pessoal, o país que falou mais forte, por motivos óbvios, foi o Irã, alegando que eles querem fazer um movimento de boicote, fechamento do espaço aéreo, boicote, por exemplo, na chegada de combustíveis fósseis, gás, petróleo, por exemplo, e também algum tipo de pressão, sanção internacional dos países árabes ou dos países islâmicos, cortando relações com Israel. Quem sabe, pessoal, até mesmo um futuro ataque, tá? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem países como Azerbaijão, como Turquia, que, cara, convenhamos, tem um modelo ali, né, meio termo ali, relaciona com os dois lados, a Arábia Saudita também, né, relaciona com os dois lados. Então, crítica sim, vamos pressionar Israel, mas sem cortar relações. Mas talvez um sentimento uníssono que houve foi o pedido de uma investigação contra os crimes que Israel cometeu, tanto na questão, pessoal, dos palestinos, né, dos 11 mil civis que morreram tal, como também do uso de armas incendiárias, bombas incendiárias, principalmente no sul do Líbano, bombas de fósforo branco, para saber exatamente se aquilo é permitido e quais as punições que Israel vai ter por conta disso. Outra coisa, poxa, a questão das armas nucleares. Um ministro israelense, mesmo que já tenha sido afastado, falou em destruir a faixa de Gaza utilizando armas nucleares, que era uma coisa que estava sendo cogitada. Todos os países islâmicos pediram a abertura das investigações. Então, há uma pressão gigantesca em cima de Israel para que Israel faça um cessar-fogo e faça algum tipo de governo de coalizão árabe contra a faixa de Gaza. E não é pressão somente de Irã, Síria, etc. É pressão de União Europeia, OTAN e Estados Unidos. Entende como o papo fica um pouco mais, entre aspas, complicado? Talvez, pessoal, a principal liderança, ou uma das principais lideranças dos países islâmicos, seja o Erdogan. E o Erdogan, que vinha numa política de tentar se aproximar um pouco mais do Ocidente, até mesmo, pessoal, voltar a ter negociações com Israel, debandou, né? Por exemplo, elogiou a postura do Hamas, falando que é um movimento somente de defesa, deixou bem claro, por exemplo, que qualquer tipo de acordo com os Estados Unidos ou com o Ocidente vai ser impossível se o Ocidente continuar fechando os olhos para os crimes que Israel comete, segundo palavras do Erdogan, e falou inclusive da própria ONU, que é uma organização ineficaz, porque se um dos membros do Conselho de Segurança Permanente ou um grande aliado dos países que são membros permanentes, que é o caso dos Estados Unidos, né, ou Israel, fazem algum ataque, aquele país não é retaliado, porque os países, como eu sempre falo, não votam de acordo com seus princípios, votam sim de acordo com seus interesses. Então ele pediu uma profunda reforma do Conselho de Segurança da ONU. Percebam, pessoal, quantas vezes eu estou falando isso aqui para vocês, hein? Vamos querer a solução de 2 estados, reforma do Conselho de Segurança da ONU. O conflito, tanto Rússia e Ucrânia, expôs essa hipocrisia da ONU, que é uma organização criada em 1945 e tem os 5 principais membros, 4 que são vencedores da Segunda Guerra. Cara, a geopolítica é muito diferente do que era em 45, né? Você não tem um país representante da África, não tem um país latino-americano, por exemplo, pô, não faz nem sentido na conjuntura geopolítica internacional. E o Erdogan fez, sim, essa pressão. E para finalizar, pessoal, falou de Israel, né, nas suas declarações, colocando que Israel é o menino mimado pelo Ocidente, falando que Israel destruiu, oprimiu, queimou a casa dos palestinos, mas que o Ocidente faz vistas grossas à postura israelense e, por isso, a relação entre países islâmicos e o mundo ocidental está bastante comprometida. E sabe quem está muito triste com isso? Biden. E eu não estou zoando não, tá? Estou falando sinceramente. A gente sabe que está chegando a eleição nos Estados Unidos e geopolítica conta muito para o processo eleitoral deles. Eles debatem questões internas, claro, mas como eles são um país federalista, em que os governadores têm muita autonomia para tomar as medidas, pô, o Texas é diferente da Califórnia, que é diferente de Michigan, né? São realidades diferentes, porque eles têm muito mais autonomia para votar e criar suas próprias leis, a parte internacional conta muito, né? Então eles vão debater, pessoal, a questão das Coreias, a questão da guerra na Ucrânia, da questão palestina, tudo isso vai ser debatido. E o Biden está perdendo o mundo islâmico. É fato, pessoal, o acordo que ia ser feito, por exemplo, entre a Arábia Saudita e Israel, praticamente subiu no telhado, que seria uma grande mostra que o Biden está tentando unir ali, né, países com pensamentos divergentes. O Irã, pô, aumentou muito a rivalidade, a Venezuela, a China crescendo no cenário geopolítico. Então o Biden está extremamente preocupado porque se ele demonstrar muito apoio para Israel, os países islâmicos, que querendo ou não, pessoal, alguns são aliados, talvez não grandes aliados como Israel, mas geopoliticamente são importantes para os Estados Unidos,
podem acabar debandando, é uma preocupação do Biden. Outra coisa, processo eleitoral interno. A população islâmica, que é grande sim nos Estados Unidos, a maior parte votou no governo democrata. Pô, galera, que vai continuar apoiando o Benjamin Netanyahu, mesmo com as suas medidas, entende? Então, os islâmicos já mostraram uma certa rejeição à postura do Biden de um apoio tão incondicional a Israel. Só que, ao mesmo tempo, se ele não apoia o Benjamin Netanyahu, isso pode comprometer as relações com o principal parceiro que existe no Oriente Médio. Biden está totalmente contra a parede. E para finalizar, pessoal, a gente teve também o Hezbollah, que é o grupo que atua no sul do Líbano, realizando novos ataques contra Israel e deixando bem claro que os ataques eles vão continuar enquanto Israel continuar cometendo crimes na faixa de Gaza. Israel, por outro lado, colocou que tudo o que eles estão fazendo em Gaza, eles podem também fazer no Líbano. Inclusive, pela primeira vez, Israel realizou ataques não à fronteira entre Israel e Líbano, que é extremamente disputada, tá? As fazendas Shiba, por exemplo, com o Líbano, as colinas do Golã com a Síria, mas eles um ataque a 45 quilômetros para o interior do Líbano, ou seja, atacando um território que não é somente do Hezbollah, mas do Líbano como um todo. Ou seja, Israel pode comprar briga em mais uma fronteira. E aí, pessoal, você acha que o Ocidente, vamos falar aí, principalmente os Estados Unidos, vai deixar de apoiar Israel pela postura que Israel está tendo nesse momento? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.